Olá, pessoal, tudo bom? Estou eu aqui de novo. Aqui, o meu cenário aqui atrás está um pouco diferente. No entanto, é o que a gente tem nesse momento, porque eu estou gravando isso em viagem, né? Certo? Hoje é quarta-feira, eu estou aqui no estado de São Paulo, vou pegar meu livro, né? E estarei com o meu livro a partir de hoje. Hoje, até que enfim, é uma grande É uma grande vontade que eu tenho, é o meu primeiro livro, né? Vou pegar ele na mão, olhar, né? O livro. Né? Então, eu tenho ele aqui, deixa eu ver, eu tenho uma cópia que eu mesmo fiz. Aqui não é ele, né? Aqui, isso. Não é ele, mas bem legal. Tá? Ele aqui está fininho, porque não está nem diagramado, nem nada. Tem na versão, na primeira versão, essa aqui, né, tem poucas páginas, né? Folha 4, ruim de ler, letra pequenininha, isso que a gente, né? Então, vamos ter um livro bem diagramado, bem bom, né? Bonito, né? Muito bem dedicado, tudo. Eu estou louco para olhar ele, né? E mostrar para vocês. E provavelmente na próxima live, e certamente na próxima live, eu vou mostrar para vocês. Tá? E isso é importante. Por quê? Porque hoje eu estou aqui sozinho, e o Leandro não está comigo, né? Nosso grande Leandrão não está comigo, e ele não vai estar nas próximas lives, porque ele ficou lá no Solepoldro, né? Ele está fazendo agora a meditação dos 50, 500 trilhões, né? Essa meditação é muito importante e ele vai sentir a diferença. Então, a próxima vez que a gente vê ele na live, eu espero que ele esteja muito bem, porque ele já quebrou os contratos, ele já quebrou as coisas, ele já consegue se colocar. Então, fica muito melhor. Né? Então, provavelmente, ele também comprou as apostilas do curso, né? Que eu estou vendendo as apostilas do curso que estão gratuitas, né? Elas estão gratuitas no canal, né? Neste canal. Né? Elas estão lá. Mas as nossas, vamos dizer assim, a teoria, todo o que não foi dito, né? O que não foi dito ali está nas apostilas. E está muito bem explicado. E também parte, né, dessas apostilas e com todo o resto, está, né, muito bem explicado e colocado no próximo livro. Esse é o da Bíblia, então, só da Bíblia aqui. O próximo é o Apometria de Alta Energia. E o Apometria de Alta Energia, que é o próximo que eu vou lançar, ele está em revisão, né? Está em revisão. E por uma pessoa que não é apômetra, que não é da área, não é nem espiritualista, ele tem uma formação acadêmica muito boa, ele é um um escritor famoso aqui no Rio Grande do Sul, de obras de poemas e mais. Ele é muito bacana, né? São Paulo, é meu amigo pessoal, e é bom, porque
ele vai ter um olhar daquele cara que não sabe absolutamente nada e cético. Que eu digo que não é só cético, é antisséptico. Por que é antisséptico? Porque ele tem muito problema com isso, né? Muito problema mesmo. E isto dá uma, assim, se ele olhar e dizer assim, né, tem várias passagens que ele viu, isso aqui eu não entendi, isso aqui tá ruim, isso aqui tal. E aí eu tive que refazer os textos, né? Porque a gente que é escritor, ele falou, e eu achei super importante, a gente tem, digo assim, o problema da obviedade. Para mim, é muito óbvio as coisas. Então, eu não preciso falar. Mas é óbvio para mim, para você, não. Né? E para ele, menos ainda. O que é bom. Porque se fosse uma outra pessoa que fez esse livro, né? Essa outra pessoa, ela faria o seguinte, ela olharia, não, isso aqui é tal coisa. E para ela, na cabeça dela, passa. Mas o meu livro não é para quem já é apômetra, para quem já está ali, lá em cima. Né? Mesmo esse, às vezes, tem algumas dúvidas, algumas coisas. Então, assim, quando ele marca, não entendi, se ele entendeu, beleza. Se ele não entendeu, eu não entendi esse conceito. Por exemplo, o conceito da Polícia Intergaláctica, o conceito do... Como é que é o nome daquilo? Que ele brincava com isso pra caramba, que é... Deixa eu ver se eu me lembro. Sim. Forças telúricas. O que é as forças telúricas? Né? E consciências. O que é essas consciências? Né? Porque Azur e Azura, né? E ele também leu esse livro que eu estou lançando agora. Isso que eu estou falando até agora, ele está me ajudando, é o de apometria de alta energia. Né? E ele também leu a primeira versão, antes da última correção, né? A primeira versão a primeira versão desse livro, tá? É que depois que ele leu e tal, ele achou, ficou meio assim, por quê? Porque ele tem uma tradição católica muito grande, né? Apesar de não ser muito, ele não ter essa parte espiritual, mas ele vem de uma família católica importante, né? E isso está no sangue dele. E olhar este novo. Ele deu, aliás, foi uma cópia disso aqui. Tá? Isso aqui é uma versão antiga. O novo tem mais ou menos mais 10 páginas do que esse aqui. Então, ele olhou assim, difícil. Né? Mas ele achou interessante como eu coloquei e o roteiro todo. Só que o pessoal está muito preso nos cânones, né? Nos cânones ou da Igreja Católica, ou das igrejas protestantes, ou do Espiritismo. Então, ou de outras igrejas e outras seitas e outras denominações que veem a Bíblia de um jeito, como é que eu vou dizer, muito específico, muito fechado, dentro de um dogma, dentro de uma estrutura, né? E não se abre para outras estruturas. E isso é um problema, porque a Bíblia tem vários níveis de entendimento. Né? O pessoal da espiritualidade ele diz que tem 7 níveis
né? 7 níveis, certo? E esses 7 níveis podem gerar coisas diferentes, né? E isto pode ser bastante, talvez, muito problemático. Por quê? Eu gostei mais dessa, tá? Eu troquei o fundo porque eu não estava gostando do fundo. Por quê? Porque a gente tem que ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. E a partir do momento em que você se fecha numa doutrina, né, ou numa visão dogmática, aí fica difícil. Porque a Bíblia tem pelo menos 7 níveis de compreensão. Ali tem compreensão e conhecimento para todo e qualquer, todo e qualquer tipo. E se você, como fazem os pastores, principalmente os pastores, que pegam uma coisa aqui, junto com uma coisa lá, pegam um assunto do êxito, junto com o assunto dos reis, períodos históricos diferentes, contextos diferentes, e juntam e fazem uma miscelânea, os caras nunca conseguem fazer um negócio. Esse trabalho meu, ele começa desde o início, desde o que Deus fez, e faça-se a luz, né? E a luz se fez, né? Desde o primeiro Gênesis 1, versículo 1, que vai ser lido, versículo, capítulo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, e assim, terminando todo o Gênesis, e começando o próximo livro e terminando ele. Então, ele foi lido como uma história, e ali, né, vendo aquelas histórias e aquelas personagens e aquelas contextos, e as coisas começaram a se repetir exatamente como em Marcos 5, e 14 gerações entre Davi e Zorobabel, né? 14 gerações, 14 em 14 gerações. E aí, realmente, as coisas se repetem, né? De 14 em 14 gerações, na verdade, 13. A pessoa aqui, 14, depois de 13 gerações, que é o número 14 da lista, repete, repete. E assim os contextos se repetem. E só se consegue ver isso quem está olhando. Então, contextos diferentes, personagens diferentes, mas em épocas diferentes, que não estejam dentro desta abertura de 14 gerações, não funciona. Por que não funciona? Porque são momentos diferentes, né? São dias diferentes. E quando você conhece matrizes, como eu sou um engenheiro, gosto de matemática, matrizes, então você monta uma matriz. E uma matriz 13 por 13. Né? 13 por 13. Um aqui, 14 aqui. É a próxima linha. Né? Certo? E você vê as coisas acontecendo. E você olha. Opa, tem um contexto aqui. E esse contexto se repete. E essa história se repete em contextos diferentes, em níveis diferentes, mas se repete. É a mesma coisa. Né? Muito parecida, pelo menos. Né? E aí você mapeia isso. E tudo por isso foi mapeado. Então, é um estudo bíblico, né?
que o editor diz assim, vamos botar aqui uma biografia, uma referência bibliográfica, pelo menos. Eu disse, não tem. Por que não tem? Porque ela foi canalizada, ela veio, né, para mim. Eu vou tentar, mas veio, completa, né? O entendimento de tudo aquilo ali. E hoje eu uso para avalizar a minha vida, porque foi os passos que Deus programou para a humanidade. Então a gente nunca teve só, a gente nunca teve abandonado, sempre teve um norte, um objetivo, um caminho, mesmo que, como diz, né, como se diz popularmente, nossa, eu estou com uma alergia danada, desculpa. A alta energia ajudou muito, mas nessa época, sim, o pólen tá difícil. E hoje eu comecei com isso. Tá? Hoje eu comecei com essa é, coriza. Então, o que eu vou dizer? A gente nunca foi abandonado. Sempre teve uma rota. Sim, uma rota. Né? Como se diz popularmente, Deus escreve por linhas tortas. Sim, às vezes ele nos manda por caminhos não muito bons, não muito retos, mas ele chega ao objetivo onde ele quer. Agora, a gente sabe, né? Ou pelo menos pode dizer o seguinte: o diabo escreve errado, o diabo escreve errado por linhas certas. Você olha e diz, o caminho certinho. Só que vai dar no lugar errado. Só que você, no final, o caminho é bom, é tranquilo, é reto, mas no final está tudo torto. Né? Porque a vida não é uma autoestrada. Só que, com aquela música, Highway to Hell, né? Autoestrada para o inferno. Isso realmente é uma autoestrada. Né? A famosa porta larga. Mas Deus nos dá a porta estreita, ou seja, o caminho é esse. Não é o melhor, mas é o mais seguro. É o que vai ter menos problema. É o que você vai andar devagar, mas a passos firmes. O outro você vai correr. E a hora que você acelerar, você pode cair. E a hora que você cair a altas velocidades, ou derrapar numa curva, o estrago vai ser grande. E muito grande. Então, é melhor ir por uma estrada mais ou menos difícil, mas que vai te levar para o lugar que você quer com segurança. Então, privilegie e privilegiava a segurança para ele e para nós, que somos espíritos, ou seja, o tempo não importa, realmente não importa, né? Se demorar 1 ano, 10 anos ou 1000 anos, não importa. Sim, importa, porque uma coisa que importa é o seguinte: eu vou ter que, em vez de usar um corpo, eu vou usar 10, 20 corpos para fazer esse negócio. Mas também não importa, né? Não importa, não importa. No final, é só um corpo. Afinal, quantas camisas, quantos vestidos e tudo você usa durante a vida? Não importa? Não. No final das contas, não importa. E é isso. E é justamente isso que ele quer nos dizer. E foi justamente isso que Jesus veio dizer.
né? Ele veio nos salvar da cruz? Sim, veio salvar nas cruzes. Mas, principalmente, ele falou o seguinte, cara, esse corpo aqui não interessa. Interessa, sim, para você fazer as coisas que você tem que fazer. Mas ele é só um corpo, né? Eu sempre falo, quando eu falo, eu sou o meu carro ou sou eu? O meu carro sou eu ou não? Ah, eu ando com o meu carro. Ele me leva onde eu quero, onde eu preciso ir. Mas é meu carro. E se ele pifar? Bom, eu não sou. O carro não é o motorista. Esse corpo não sou eu. Esse corpo equivale ao meu carro. E foi Jesus que disse assim: bah, ele poderia ter. Ele poderia não ter acendido aquela fogueira naquela noite. Ele poderia ter ido para outro lugar. Ele sabia que tinha um traidor, sabia qual era o traidor e o que ele ia fazer. E ele disse: tudo bem. Será que, se você pensar assim, você poderia pensar o seguinte: Jesus foi um suicida? É, sim, Jesus foi um suicida, se você pensar. Olha, ele sabia que ia ser morto. Sabia quem ia deletar ele. Deu o lugar onde ele ia estar e ainda acendeu uma fogueira para dizer que ele estava lá. E ele sabia que ia ser assassinado, morto, crucificado. E mesmo assim, ele fez. Se isso não é suicídio, premeditado ainda, não sei o que é. Né? Certo? Então, mas por quê? Qual foi o ensinamento dele? Esta vida, este corpo, não é o mais importante. Afinal, só é importante para quem acha que o corpo tem uma alma, ou seja, eu sou um corpo. O corpo sou eu. Mas Jesus sabia que o corpo é só um acessório. O corpo não é Jesus. E Jesus não é o corpo. O corpo é apenas um acessório. O corpo é apenas o seu carro. Custou caro? Custou. Precisa de manutenção? Precisa. Precisa ser limpo? Precisa. Precisa botar energia? Precisa. Gasolina? Álcool? Eletricidade? Precisa. Mas ele não é você. É exatamente isso que Jesus provou. Olha, o corpo que vocês estão crucificando, matando, enterrando, lançando, batendo, não sou eu. Né? É igual pegar e vou te agredir. Aí vai lá e quebra o teu carro todo. Quebra. Seguro me dá um problema. Eu compro outro carro. Eu nasço. Eu vou nascer no outro corpo. E depois ele usou o corpo, né, astral, densificou o corpo astral e andou por aqui. Oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tá? Claro. Ele tinha um corpo astral. Não é desse plano físico, mas é um corpo. Como ele tinha um corpo mental inferior, como ele tem um corpo mental superior, como ele tem um corpo búdico dele, como ele tem um corpo átmico dele. E esse corpo é um corpo mais denso, que dá mais trabalho, né? Que envelhece, que tem todo o problema do quê? Da fisicalidade. Mas é aqui que tem que estar. Mas não tem problema, eu substituo esse corpo. Porque eu sou um espírito que tem um corpo.
Eu não sou um carro que tem um motorista. Eu sou um motorista que tem um carro. E isso é que Jesus vem nos lembrar. Porque a gente fica tão parado, mas tão parado nesse negócio de eu estou com fome, eu não tenho onde morar, eu estou com frio, eu não tenho o que vestir, e você fica direto na sobrevivência, muito na terceira dimensão. Você fica direto na sobrevivência, na subsistência, na subserviência, ou seja, César, figura do César, né? Dai a César o que é de César. Um denário. Quem está aqui? Quem está inscrito? De quem é essa cara que está nesse denário? É de César. Então, dai a César o que é de César. Sim, a matéria é o César. Né? Então, o corpo físico, a casa, o carro, a comida, o vestuário, tudo isso é matéria. Tudo isso é César. Tudo isso é César. Outra maneira de se ver esse versículo da Bíblia é César, é a matéria, dar a César o que é de César, ou seja, cuidar da matéria. Mas, quando a coisa fica feia e você tem que escolher entre dar a César e dar a Deus o que é de Deus, a Deus o que é de Deus, no mundo espiritual, ou seja, teu espírito, tua parte espiritual, né? Não se esquecer dela, e muita gente se esquece dela e vende a alma por um pedaço de pão, né? Por um copo d'água, né? Certo? Você está deixando de dar a Deus o que é de Deus. Jesus, a morte de Jesus na cruz foi o seguinte, cara, a matéria é a matéria, César é César, mas Deus é de Deus, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, e tenho que cumprir aquilo que meu pai me ordenou, que foi mostrar para vocês um outro jeito de viver, um outro jeito de interpretar as leis mosaicas. Né? Eu vim dar o exemplo. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, sem vir comigo, ou seguir o meu exemplo, não chega a Deus. E novo mandamento vos dou. Que mandamento foi esse que ele deu? Que mandamento foi que ele deu? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Porque na lei mosaica era muito fácil. Todo mundo, basicamente todo mundo, cumpria essa lei. E cumpria mesmo. Por quê? Qual é que é a lei mosaica? Diz assim, ame a Deus sobre todas as coisas e vai lá. Né? A gente não sabe o que é Deus, então amar ou não amar não faz muita diferença. Mas obedecer a Deus, sim, esse amar ali era obedecer às leis, temer a Deus, obedecer às leis de Deus. Bom, pois que é temer a Deus. Ou seja, faça o que eu digo, senão você vai ter as consequências. Então, tema a Deus. Amor, Jesus disse, amar a Deus. Então, tema a Deus. Ame a Deus, como temendo, respeitando. Então, respeite. Respeite a Deus sobre todas as coisas.
e ao seu semelhante como a si mesmo. Beleza. Você se ama? Você se ama mesmo? Ou de vez em quando tem raiva de você? Às vezes você não quer se punir. Às vezes você chega até a se odiar. Né? Tem nego que se odeia tanto que começa a ter se chupotear. Automortificação. Né? Se rasga todos, se corta. Isso é se amar? Hum? Se mete em cada um, né? Se droga até uma overdose. Tu acha que isso é se amar? Pois é. Se é eu amar o próximo como a eu mesmo, eu me odeio, eu vou odiar o próximo. Eu estou sempre me amando? Não. Estou sempre me odiando? Também não. Mas fica entre amor e ódio vacilando toda hora. Se você me pegar de bom humor, tá jóia. Mas se você me pegar de mau humor, né? Quando eu estou de mau humor, eu não estou me amando. Quando eu não estou me amando, eu vou te amar como eu me amo. Eu me odeio, então eu te odeio. Se eu estou numa de me punir, se chega do meu lado, eu vou te punir também. Então, olha, incrédulo. Por isso que Jesus deu um mandamento que todo mundo esquece, porque é conveniente. Ame o teu próximo como eu vos amei. Mas quem me amava, né? Ajudando, respeitando, né? Isso é bom. Animando, né? Dando bons conselhos, né? Só que tem uma coisa, né? Todo mundo se lembra do coitado do Jesus fazendo o quê? Diga. O quê? Uma coisa muito séria, né? Todo mundo lembra ele devolvendo os olhos, a visão para o cego, ele devolvendo as pernas para os coxos, devolvendo a audição para o surdo, devolvendo a saúde do corpo para os leprosos, né? A mulher hemorragiça, né? Que tinha problema de menstruação, a menstruação dela não parava, e isso as mulheres na menopausa sofrem até hoje. Né? Minha mãe ficava 20 dias menstruando. Né? Então, ela podia ser a mulher hemorragiça, né? Porque ela não parava, tinha um mioma, tem mioma e, no ovário, e o caramba quatro, e mioma aqui, mioma ali, então sangrava praticamente o mês todo. Né? Isso, todo mundo se lembra. Mas Jesus amava também de um modo diferente. Ele repreendia. Né? E ele não era aquele cara bonzinho. Ele simplesmente falava: seus cães, suas víboras. Ele xingava, xingava, xingava com o intuito da pessoa. Cara, acorda! 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 Dá aquele chacoalhão. É, sua víbora! Seu cão!
sepulcros caiados. Todo mundo se esquece desse lado de Jesus. E ele é tão importante quanto o outro de curar as pessoas. Não é? Todo mundo vê isso. Mas ninguém vê isso. E a hora que ele estava lá no templo? Né? Isso é bom, porque não se esqueça que a segunda vinda de Jesus, que está no Apocalipse, é mais parecida com ele no templo. E ele vai restabelecer o novo tempo de Deus na Terra, a nova aliança. Então, pessoal, né, tá lá no meu livro também. Você vai entender toda essa jogada lendo esse meu livro sobre a Bíblia, sobre a trajetória humana na Bíblia. Né? E o meu terceiro livro também, que eu trabalho com essa chave também, né? Que é o livro, né, de cosmologia. Cosmologia, onde está física quântica e a Bíblia. E a história humana da Bíblia. Desde a criação do mundo até o mundo de expiações de provas. E chegada no mundo de regeneração. Então, aonde nós vamos voltar ao que nós éramos. Né? O que nós éramos? Filhos de Deus perfeito, né? Criados por Deus, fora da matéria. Ou seja, nós estamos aqui, como diz Kardec, para evoluir. Evoluir o quê? Eu sou perfeito. Deus me criou perfeito. Mas simples e ignorante. Por que eu sou simples e ignorante? Eu não consigo manifestar toda a minha plenitude na matéria. Não consigo. E é isso que eu estou aprendendo. E é isso que eu estou evoluindo. Evoluindo o quê? As minhas condições de manifestar toda essa minha divindade, que sou eu, criada por Deus, que é você, que foi também criado por Deus, aqui, nessa materialidade. Porque no mental superior é mole. Tanto é que o meu eu superior está lá. O meu eu superior está lá. Eu estou aqui embaixo. Eu estou penando. E eu estou aprendendo. O meu eu superior teve que aprender a se manifestar lá no plano mental superior. E eu vou ter que aprender a me manifestar a minha divindade aqui, no plano físico. Tá? É isso. Então, como eu estava dizendo, ele vai vir, como veio no templo. O que ele foi no templo lá? Viu aquela. Tudo errado. Tudo errado. Não está tudo errado como está tudo errado hoje na Terra. Né? E naquele tempo, era só o templo. Hoje, né, ele não está se importando com o templo, mesmo porque não existe o templo. Sim, existe um templo. Eu sou o templo. Você é o templo de Deus. E está tudo errado aqui dentro. E está tudo errado aí dentro. E está tudo errado no conjunto inteiro. Então, nós é que temos que mudar. E ele bagunçou aquele templo. Ele diz assim, soltou os animais. Vai embora. Né? Soltou os animais. Não tem mais animal para... pegou o dinheiro, né? Os cambistas, jogou o dinheiro dos cambistas tudo no chão. Fez uma
Fez estardalhaço. Ele fez no físico o que, imagina o que ele fez no astral. No mundo espiritual, né? No céu daquele lugar, ele deve ter feito um limpo. E no Apocalipse, ele também faz um limpo. Ele vem limpar. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo. Opa! Chegamos no 7. 7 é espiritualização, é espiritualidade. Né? Bom, agora chegamos no espírito humano. Pois é. O templo, que é a nossa casa, espírito humano. E agora chegou a vez da gente. E aí não acaba no sétimo céu. Começa no sétimo céu. E aí tem a primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, sexta trombeta. E aí começamos, atingimos o quê? A sétima trombeta do espírito humano. E agora eu estou trabalhando no espírito. Então, o sétimo selo, que trata do espírito. Na sétima trombeta, que trabalha em cima do espírito. Então, nós temos 7, 7, 77, um número. Né? É um número mestre. 77, sabemos o que é? Não. Né? O máximo é 33, como vai 77. Também é um número mestre. E chegou a hora de 77. Mas ainda não para por aí. Se fosse só a sétima trombeta, e na sétima trombeta, nós temos o primeiro cálice, segundo cálice, terceiro cálice, quarto cálice, quinto cálice, sexto cálice, sétimo cálice. E o que Jesus falou antes de ser pego? Pai, afasta de mim esse cálice, mas se precisar, eu bebo. Entendeu? Volta lá. Naquele momento crucial. Agora é o sexto cálice. Sétimo cálice. E aí eu estou na parte espiritual. Aquele cálice que ele teve que beber foi no corpo. Tá? O corpo dele foi embora. Nossa, viu? Muito interessante, ó. Sexto cálice. Corpo. Jogando tudo que não presta fora. Demonstração. Aconteceu agora. Só falar do sexto cálice. O sexto cálice já passou. Nós estamos no sétimo cálice. E é, depois do sétimo cálice, que vem todo o resto. Toda a purificação. Não? Vem a noiva purificada. Cinema, tá vendo? A noiva vestida de branco, tá sabendo? É no sétimo cálice. E agora nós temos 777. Os numerólogos que abrem o olho. Mas o 7 eu sei que é espiritualidade. 77 eu não sei o que é. E o 777 eu não mesmo. É o Apocalipse do Apocalipse.
É agora que a alma é purificada. Mesmo, né? Mesmo. Então, pessoal, nós estamos nos 777. E daqui para frente, né? Separação do joio do trigo, dos cabritos, ovelhas, dos bodes, é a hora da separação. É a hora do arrebatamento, é a hora da queima da figueira. Talvez daqui para frente. Nós estamos em 2025. 2025 é 7. Mais um 7. 25, 7. 2025, 9. 5 mudanças, 2 dualidade, 12 dualidade. 5 e 2, 7. Mudança para a espiritualidade. Mais 2, 9. Final. Esse é o momento da mudança. 2026, 8. 6, amor. Mais 6, mais 2, 8. Abundância. Mais 2, 10. Início. 2027, 7. Espiritualidade. Mais 2, 9. 5. Mais 2, 11. Número mestre. Início da história divina, do caminho divino. Não é 2, é 11. Número mestre, 11. E o pessoal não gosta do 11. Mas 2027 é 11. Certo? Então, cuidado. Muita atenção. O pessoal que é da terceira dimensão está falando isso. Tem um monte de comunicações, revelações para a terceira dimensão, para quem está na terceira dimensão, para conseguir entender na lógica da terceira dimensão. Então, o pessoal da quarta dimensão tem uma outra lógica, tem uma possibilidade estendida de compreensão, e quem já chegou na quinta dimensão tem uma terceira forma de ver isso, de compreender isso de uma forma mais abrangente. Então, pessoal, o mundo está passando da terceira para a quarta dimensão muito rapidamente, e a gente vê aí, né? Certo? Ninguém mais está tolerando o tráfico de drogas, ninguém está mais tolerando o assalto, o roubo, ninguém mais está tolerando isso. E o pessoal está se levantando sem medo. Ou seja, o medo foi retirado do planeta. Está sendo combatido, está sendo retirado. O medo da morte. Jesus já
transcendeu o medo da morte a hora que ele aceitou ir para a cruz e morreu. Tá bom, é só o corpo. E as pessoas vão pensar assim, é só o corpo. Eu vou me libertar do corpo e de César, representado por vários desses governantes que a gente tem, é tudo César, é tudo matéria. Não existe. Né? Não existe dar a Deus o que é de Deus. É só a César o que é de César. Então, né? A consciência 3, ela é uma consciência César, de terceira dimensão. É uma consciência César, é uma consciência material. Né? A consciência a próxima, da quarta dimensão, já é uma consciência mais equilibrada. Ela já consegue dar César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Consegue fazer essa dupla jornada. Né? Essa dupla escolha, ela consegue transitar nessas duas áreas. E a consciência da quinta dimensão é uma consciência que ela é basicamente dar a Deus o que é de Deus, né? E o César, não. O César faz parte. Eu tenho que cuidar do carro. Eu tenho que cuidar do meu carro, senão eu não consigo andar. É exatamente. Eu preciso alimentar meu carro, senão eu não posso andar com ele. O resto é Deus, né? Então, antes era dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E agora, na quinta dimensão, é dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Certo? E é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero não respondi nada, porque estou gravando, eu não sei se às 7 horas eu vou estar na estrada ou não, se eu vou ter um hotel que tenha internet ou não, isso aqui está sendo gravado. Né? E obrigado, pessoal. Eu vou responder todos os comentários e todas as perguntas que vocês colocarem, tá? Certo? Eu vou, aí a próxima, eu vou pegar essas perguntas que vocês colocaram e eu vou comentar todas elas na próxima live, certo? Que também, pelo jeito, vai ser gravado. Mas é uma live, né? E não é um podcast. Né? Se fosse um podcast, seria perguntas e respostas. Mas como é uma live, eu fico mais à vontade de deixar gravado. Não ia deixar de ficar sem vocês. Tá bom? Um abração para vocês. E estamos de férias, na verdade, a trabalho, na verdade, resolvendo problemas. Certo? É sempre assim. A vida é assim. A gente se diverte, a gente passeia, enquanto a gente trabalha. Né? Muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.